gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos, está em Juízes 17. Você que trouxe a tua Bíblia, abre a tua Bíblia. Você que trouxe o teu celular, abre o teu celular. Você que não trouxe, está aqui no telão. Você que está nos assistindo nessa noite, está aí na tela da tua TV. Acompanhe conosco. E se você tiver com a tua Bíblia, abra a tua Bíblia aí para acompanhar conosco. Juízes 17, 7. E a palavra do Senhor diz assim: e havia um moço de Belém a Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. Saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde vens? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Nós vamos ler até o 12. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai sacerdote, e eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupa e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se um dos seus filhos. Mica acolheu o levita, o jovem tornou-se o sacerdote e ficou morando em sua casa. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, a tua semente foi lançada. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a ti, Senhor. O trabalhar agora é contigo. Senhor, o crescer dessa semente aos corações aqui nessa noite é com o Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos o teu senhorio, nós clamamos o teu agir, Espírito Santo. Senhor, que à medida que essa palavra seja lançada, chega ao coração de cada um dos seus filhos, segundo o que lhe apraz, Senhor. Que cada um deles nessa noite possa verdadeiramente olhar para si e refletir o tempo, Senhor, que já estão na caminhada, o tempo de todas as coisas que o Senhor já fizesse na vida deles. E Espírito Santo, se tiver algo que necessita nessa noite de mudança, de entrega, Senhor, visões que se cegaram, ouvidos que se entupiram espiritualmente, Senhor, que hoje já não ouve mais, Senhor, pessoas que às vezes, Senhor, estão saindo da posição a qual o Senhor colocou, abre os olhos, abre o entendimento nessa noite, Senhor, em nome de Jesus pedimos a Ti, Pai, cerca de anjos neste lugar, anjos a qual o Senhor sabe que necessitamos nessa noite. Nós repreendemos toda a fúria do inferno. Tudo que Satanás tem se levantado contra essas vidas, venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Pai, toda ave de rapina que vier sobre este lugar para roubar a Tua palavra, a Tua semente, nós damos uma ordem agora que bate em retirada deste lugar pelo poder que é em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui em livro de Juízes. Juízes, nós vemos um tempo na Bíblia onde o Senhor levanta alguns homens como juízes para governar Israel, para direcionar Israel. E nesse momento onde nós estamos olhando aqui essa passagem desse levita que sai de Judá e vai até o monte de Efraim, encontra com Mica. Nós vamos ver uma decadência do povo de Israel, aonde cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava bem, cada um fazia o que convinha ao teu coração. A ponto que nós vemos aqui um levita, um homem com um chamado, a qual ele se sai da posição da onde não era para sair. E a Bíblia vai dizer que ele vai procurar, e na outras versões vai dizer que ele vai procurar algum lugar que seja do agrado do seu coração. E eu quero, antes de entrar na história desse levita, eu quero trazer um pouquinho antes para você, um capítulo antes, ele vai falar justamente quem é Mica. Mica, ele é da tribo de Efraim. Como o povo, cada um fazia o que queria. Mica, ele era um homem a qual ele construiu um templo para ele. O povo de Israel sabia que o lugar de adoração era em Jerusalém.
era com o povo no tabernáculo, aonde eles levantavam o tabernáculo do Senhor. Mas esse homem construiu um templo para ele. E a Bíblia diz que ele rouba alguns ciclos de moeda de sua mãe. Quando a mãe dele fica sabendo desses ciclos de moeda, ela vem e fala: olha, roubaram os meus ciclos de prata, maldito é esse que roubou. E Mica na hora fala assim: mãe, foi eu que peguei, está aqui, estou te devolvendo. Quando nós olhamos a atitude desse homem, nós vamos falar: poxa, ele fez o que é certo, devolveu. Mas deixa eu te falar, primeiramente ele roubou. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque ainda que ele fez o que era certo, em falar a verdade, em devolver, o mundo em que nós vivemos hoje está cheio de pessoas querendo fazer as coisas certas. Mas isso não quer dizer que o caráter dela é o caráter de Cristo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E a Bíblia diz que ele devolve para a mãe fala assim: bom, agora esse dinheiro já não é mais amaldiçoado, agora eu abençoo, porque foi meu filho que pegou e me devolveu. E ela pega 20 ciclos de ouro e leva para o ourives e faz uma estátua de adoração e entrega para Mica colocar junto com as demais estátuas que ele tinha dentro do templo dele. E a Bíblia diz que Mica faz dos seus filhos sacerdotes dentro do templo dele, aonde quem mandava em tudo era ele. Então Mica dizia: eu tenho os meus sacerdotes. Só que ele encontra com o levita. E ele pergunta: tu vens da onde? E aqui no versículo 7 ele vai dizer assim: havia um moço de Belém, Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali, ou seja, ele estava procurando algo que agradasse o seu coração. Ele estava sem rumo, sem direção, procurando algo que satisfazesse o coração dele. E ele diz: este homem partiu da cidade de Belém a Judá, aonde quer que achasse conveniente, ou seja, aonde eu achar que vai ser bom para mim, eu vou ficar. Nesse momento nós já vemos um homem a qual havia um chamado de trabalhar na casa do Senhor, de cuidar dos ornamentos do templo, procurando um lugar que não era mais o lugar que era para ele estar, mas era o lugar onde era conveniente ao teu coração. E a primeira coisa que eu quero aqui já de lição, para que nós venhamos a aprender, amada igreja, é assim: quando nós saímos do nosso propósito, nos tornamos presa fácil de Satanás. Eu vou repetir: quando saímos do propósito onde Deus nos colocou, nos tornamos presa fácil de Satanás. Vamos ao exemplo. Adão não governou direito a tua casa, se tornou presa fácil de Satanás por intermédio de Eva. Sansão se envolveu com quem não podia se envolver e se tornou presa fácil de Dalila. Davi era um homem de guerra. O momento que era para ele estar na guerra, ele ficou nos átrios do pátio do castelo dele. Se tornou presa fácil de Satanás por intermédio de Betseba. E o último aqui para nós encerrar: Balaão, um profeta do Senhor que era vidente naquele tempo, por sua ganância, se tornou presa fácil de Satanás por intermédio do rei Balaque. A pergunta que eu quero dizer para você nessa noite: você está verdadeiramente no lugar, na posição que o Senhor te colocou? Porque o grande perigo é quando nós saímos deste lugar, nos tornamos presa fácil. E o Senhor não quer que sejamos presa fácil. Porque de fato, quando nós estamos posicionados no lugar em que é para ficar, nós temos um guarda 24 horas que nos guarda de tudo.
Nós temos um leão da tribo de Judá que está bramando, assim como o inimigo brama para te pegar, ele fica bramando dizendo: aqui não, aqui não. Mas se você sair deste lugar, você pode se tornar presa fácil. E este levita estava seguindo o mesmo caminho, saindo do lugar que era para ele ficar e se tornando presa fácil. E olha que interessante, ele sai de Belém e vai para a montanha de Efraim. Mas o que isso significa, pastor Cris? Belém no hebraico significa casa do pão. Belém era associado a uma terra de fertilidade, alimento e redenção, sendo considerada também casa frutífera que multiplica o alimento. Mas o que significa Efraim? Efraim significa frutífero, duplamente fértil. Já não é mais fértil, é duplamente fértil. Ou Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Era associado a uma terra de abundância, fertilidade e bênçãos. Mas qual o problema disso? Ele saiu de um lugar e foi para um lugar abençoado. Mas talvez aos nossos olhos a gente fala: não tem nenhum problema com isso. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui para mim, vem comigo. As duas cidades eram férteis, sim ou não? E ainda Efraim era conhecida como duplamente, ou seja, fertilidade e abundância. Belém era associada como alimento e redenção, sendo frutífera, que multiplica o alimento. Efraim era associada à abundância de bênçãos. De bênçãos. Sabe aquele me dá a minha bênção? Eu vou hoje para o culto buscar a minha bênção. Meu irmão, entenda algo. O evangelho nunca se entregou de ganhar. O evangelho sempre se tratou de perder. Paulo vai dizer: você que quer ganhar a tua vida, perdê-la-á, mas você que perder a tua vida por amor a Cristo, achá-la-á. Jesus naquela cruz, ele entregou a vida dele. A grande lição está para nós. Ele fala assim: olha, minha vida ninguém a toma, eu a entrego. Então o evangelho sempre tratou de renúncia, de entrega, e não de bênçãos, de maravilhas, como muitas vezes o nosso coração é inclinado. Uma cidade tem um alimento que eu preciso, mas não valorizo porque eles não têm me valorizado. Aquele homem saiu daquele lugar, sabe por quê? Ele trabalhava no templo, ele era levita, mas ele se achava que não era valorizado naquele lugar. Por isso ele tomou uma posição de sair do lugar onde o Senhor colocou, para achar um lugar onde alguém o valorizasse, olhasse para ele de uma forma diferente. Assim que ele vai em encontro diretamente com Mica. E o outro lugar, já ele me trazia abundância e bênção. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você quer o pão que te alimenta? Ou você quer abundância e bênçãos? Aquele homem, quando nós olhamos o levita no Antigo Testamento, não é? Às vezes a gente fala: eu sou levita porque eu louvo na minha igreja. Irmão, o levita naquele tempo não é somente louvar, não é só isso. Não é só a responsabilidade de trazer adoração ao ambiente, de atrair a presença do Senhor, de atrair o coração de Deus, não era só isso. O levita em si, ele era responsável por todos os ornamentos dentro do tabernáculo. Eles carregavam, eles desmontavam o tabernáculo, montavam o tabernáculo, carregavam o tabernáculo. Lembra quando Davi vai levar a arca, usar a toca na arca, e ele é fulminado na hora? Era somente os levitas que poderiam transportar, e não poderia ser de qualquer maneira.
E naquele momento, quando nós olhamos que Uzá toca, ele tinha sim esse chamado para transportar, mas não pode se tocar naquilo que é santo, de qualquer maneira. Mas qual é a atenção que eu preciso ter? Aquele levita estava descontente com o ambiente que ele estava, com o seu chamado, e sendo assim, ele foi buscar os seus interesses, se tornando presa fácil de Satanás por intermédio de Mica. E olha o que Jesus nos ensina. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você vai dizer, mas pastor Cris, Jesus estava no Getsemane, por isso que ele disse isso. Não, irmão, ele está dizendo para nós, ei, vigiai e orai a todo tempo. Aquele que está de pé, cuide-se, para que não caia. Jeremias 17, 9, ele vai dizer algo. Ele diz assim, enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Você vai dizer, mas pastor, eu oro, eu jejuo. Desculpa. Eu busco, eu ouço Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você ouve Deus, mas você também ouve Satanás buzinando na tua orelha. Você ouve Deus, mas você também ouve o teu coração falando, a tua alma falando. E nós precisamos tomar muito cuidado do que realmente é Deus e o que é a minha alma. Às vezes nós tomamos decisões mediante aquilo que queremos e vamos dizer, foi Deus que falou, foi Deus que testificou. E Deus está falando, ei filho, não foi eu, foi o teu coração que é enganoso. Você simplesmente está seguindo a tua vontade. Você simplesmente está fazendo como levita. Está buscando algum lugar onde alguém te valorize e seja bom aos teus olhos. Mas deixa eu te falar, bem eu sei os planos que tenho a respeito de vós. São planos de paz, planos de bênção, para que tenhais um futuro agradável e desejável. O Senhor jamais perdeu, jamais perderá o controle da sua vida. Mas você precisa permanecer nele. Ah, mas está difícil, pastor. Eu sei que é difícil, eu te compreendo. Quantas vezes eu quis sair da posição que o Senhor me colocou. Mas sabe o que eu fazia? Eu ia no meu quarto, dobrava o meu joelho e falava, Senhor, está assim, 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 não aguento mais, eu vou sair. Irmãos, não dava um minuto. A presença dele constrangia aquele lugar. Eu começava a chorar. E falava, tá bom, Senhor, eu entendi. É aqui, é aqui. Ah, mas eu sofro, eu choro. Isso é cristianismo. É o evangelho. Olha os homens lá atrás. Sofreram ou não sofreram? Quantos homens, quantos cristãos morreram? Enquanto nós estamos aqui nessa noite, aqui ouvindo a palavra do Senhor, quantos países não podem falar da Bíblia? Quantos missionários estão sendo levados à morte neste momento e nós não sabemos? E esses homens missionários que é o lugar onde Deus colocou eles, diferente de mim e de você. Porque se nós formos nesse lugar a gente foge. A gente nega Jesus, mas esses homens não, eles estão dispostos a não negar Jesus até a morte. E quando eles estão indo para o caminho da morte, eles estão indo falar, Senhor, eu combati o bom combate. Eu carreguei a minha coroa. Eles vão felizes, porque estão morrendo por Cristo. Mas sabe o que é mais importante? Eles não apenas morrem com Cristo, por Cristo, eles morrem com Cristo. Porque no momento que eles estão indo, eu não tenho dúvida que Jesus está pegando na mão deles e está falando assim, filhão, foi para isso que eu te chamei, mas eu estou contigo. Você não vai morrer sozinho, ei, fica tranquilo. Assim como depois de 3 dias eu ressuscitei, você estará na eternidade comigo.
Assim como aqueles 2 ladrões que estavam na cruz com Jesus, aonde um se arrepende e fala: olha, eu sou digno de ser morto aqui nessa cruz, mas você não. Senhor, lembra-te de mim. A primeira conversão do céu, Jesus fala assim para ele: nesta mesma noite, neste mesmo dia, você estará comigo no paraíso. O que é mais importante para você? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou perder o mundo inteiro e perder a sua alma e ganhar a eternidade? Sabe, a segunda coisa que é importante a gente aprender, e aqui eu quero dizer para que venhamos refletir nisso: permaneça posicionado no lugar que Deus te colocou até que Ele reposicione. Olha para o teu irmão aí que está do teu lado. Diga assim: ei, não sai da onde você está não. Foi Deus que te colocou. Só sai dessa posição quando Ele mesmo te reposicionar. Irmão, olha aquele homem. Ele sai de Belém, da casa de pão. Olha só, Belém, Mateus 2:1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia. Aonde Jesus nasceu? Por que aquele lugar tinha pão? Por que lá havia um mistério que multiplicava o alimento? Porque Jesus foi naquele lugar primeiro que ele nasceu. E sabe que João 6:51 diz para nós? Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Você está conseguindo entender que aquele cara saiu do lugar de pão, aonde Belém, casa de pão, ele sai da casa dele aonde havia pão, havia alimento não faltava, havia alimento em abundância naquele lugar. Mas ele sai daquele lugar para ir para um lugar aonde o valorizassem, aonde tinha bênçãos. Vamos olhar nos dias de hoje, irmãos. Como está o evangelho no dia de hoje? Qual é o evangelho que você tem carregado? Eu falo isso com muito amor, com muito temor ao Senhor. Porque se você entender que Jesus é como o Fernando diz, Ele é grande. Ah, mas o Senhor vai fazer. Ele já fez o que tinha que fazer. Ele entregou o Filho dele. Jesus morreu naquela cruz. E Jesus falou assim: ó, agora vós fará obras maiores. Quem que tem que fazer obras maiores agora? É Jesus ou é você? Somos nós. Nós precisamos fazer essas obras maiores. E Efraim, no hebraico, frutífero, duplamente fértil. Deus me fez prosperar na terra da aflição. Ó, que pregação pentecostal. Deus me honrou. Não é assim que a gente ouve? Deus me honrou em meio à minha aflição. Que Deus honra? Claro, eu sei que Deus honra, irmãos. Mas aonde que é que Deus está te honrando? É no lugar que realmente é para você estar? Ou é o lugar aonde não é para você estar? Porque a realidade é uma só. Nem tudo que prospera quer dizer que tem aprovação de Deus. Eu vou repetir. Nem tudo que prospera quer dizer que Deus aprovou. Nem tudo que reluz é ouro. Satanás também prospera pessoas. Mas o que nós precisamos entender? Você vai dizer: tá bom, pastor Cris, ele saiu da casa do pão, foi para uma casa de bênção. Tá bom, tá errado, mas o que mais? Agora eu quero mostrar para você o que está em oculto por trás de tudo isso. Que é onde Satanás trabalha grandemente na minha vida e às vezes na tua vida.
para que você não perceba que Ele está ali, que Ele está trabalhando sutilmente, devagarzinho, nos cegando espiritualmente, nos deixando surdo espiritualmente, ou até mesmo nos tirando do lugar que o Senhor nos colocou. Isaías 14, 12, ele vai dizer assim: como caíste deste céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosses cortado pela terra, tu que delimitavas as nações. Lembra o seguinte, sabe o que significa Mica? Mica no hebraico, ele diz assim: aquele que é semelhante a Deus. Eu vou repetir, Mica no hebraico significava aquele que é semelhante a... Quem queria ser semelhante a Deus? Ou maior que Deus? E aqui em Isaías 14 ele vai dizer aqui, ó: como caísse desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosses cortado por terra, tu delimitavas as nações. E tu dizia no teu coração: eu abrirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. 14, presta atenção, igreja. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí eu te pergunto, quem que estava trabalhando para tragar a vida daquele levita? Era Mica ou era Satanás? Porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas, são principados, hostes das maldades e assim por diante, são espirituais. É por isso que vem um alerta para que nós venhamos vigiar e orar a todo tempo. Esse homem sai do lugar aonde ele não queria, olha que sério, ele sai do lugar do pão da vida. Ele sai do lugar onde ele recebia a nutrição, o alimento necessário para ele viver eternamente, e vai para um lugar de bênção e morte eterna. Dá para entender isso? O desejo dele de ser valorizado, o desejo dele de buscar o que era melhor para ele, estava levando ele à morte eterna. Por quê? Primeiro, ele saiu de um lugar que não era para ter saído. Segundo, ele vai para um lugar para se submeter à autoridade de alguém. E tudo isso porque na casa do pão que ele se alimentava, ele não se sentia valorizado. O que é que hoje está remoendo no teu coração? Talvez hoje o que está remoendo no teu coração, você está dizendo: mas pastor, na igreja eu estou de boa. Tá bom, mas e no seu trabalho? Talvez é o trabalho que você pediu tanto para Deus: Senhor, abre portas. Senhor, eu quero trabalhar nessa empresa. E Deus abriu portas e você está trabalhando. Hoje você está reclamando: não, preciso sair daqui. Não aguento mais, patrão. Aqui não sou valorizado. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, enquanto você não entender o que Deus colocou na tua mão e você aprender a administrar aquilo que Ele te deu, Ele não vai te dar coisas maiores. Outra coisa, o que você está fazendo para receber coisas maiores? Você está se capacitando? Vamos falar ministerialmente? Ah, mas eu estou na igreja, eu tenho um chamado pastoral. Tá bom, mas o que você está fazendo para você exercer o chamado pastoral seu? Você está se prontificando em ser um líder de GCD? Porque um líder de GCD é um pastor. Ele cuida do rebanho. É um treinamento. Você está buscando fazer a teologia que a igreja tem teologia? Não. Você está buscando fazer os cursos que a igreja está proporcionando, a trazer um curso, um crescimento espiritual na tua vida? Não. E você acha que você vai crescer quando? Não fazendo nada. A Bíblia diz que a criança, enquanto ela, ainda que ela seja herdeira de tudo, mas sendo criança, precisa de um tutor. Ou seja, Deus já liberou um decreto do céu sobre a sua vida, sobre o que Ele tem para você. Mas o que você está fazendo para poder acessar esse lugar? Porque vamos ser sinceros, você entrega o seu carro para o teu filho de 10 anos, de 15 anos para dirigir? Sim ou não? Por quê? Porque ele não é habilitado para aquilo.
Então, enquanto você não buscar se capacitar, se habilitar para aquilo que Deus tem na tua vida, Ele não vai dar. Então, para de reclamar. Comece a ir atrás do que precisa se capacitar, para aquilo que Ele prometeu para você. Aí fica, ó céus, ó carne, ó tristeza. Até quando? Você acha que Deus vai se compadecer? Ah, tadiquinho, oh, tadiquinha. Irmãos, Deus não quebra princípios dele. Deus não quebra princípios. Sabe o que Ele fala? Olha, eu tenho isso mesmo para você, mas você precisa estar capacitado para me entregar na tua mão. Porque se eu entregar do jeito que você está, você vai perder tudo. E Deus não faz isso. Deus não entrega herança nas mãos de criança, porque não está habilitado para aquilo. Mas pastor, mas isso não tem nada a ver, eu sei quem eu sou. Mas deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que você, de repente, como diz o Fernando, constrói deuses para adorá-lo, automaticamente você acaba perdendo a tua identidade. Porque a tua adoração não é para deuses de estátuas, é para Deus Todo-Poderoso, para o Yahvé, Yeshua, Hamashia, para Jesus, maravilhoso, Deus forte, Príncipe da paz, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Leão da tribo de Judá, Emanuel, Deus conosco. A tua adoração tem que ser para Ele. Satanás, a primeira coisa que ele quer tirar é a identidade de você, para que você não saiba quem você é. E se você não sabe quem você é, você já não sabe mais o teu propósito, você já não sabe mais o teu caminho. Então qualquer lugar que ele te levar para você, tá bom. Vai agradar o meu coração, tá bom. É muito sério isso, amados. E a terceira coisa que eu quero terceira e última coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Diga assim: não troque o seu chamado por nada nesta terra. Olha para o teu irmão aí com um olhar de dedo de profeta e fala para ele, fala para ela: não troque por nada o teu chamado desta terra. Não troque, irmão. Não troque o que é eterno pelo passageiro. Não faça como Judas, que vende Jesus por 30 denários. Não faça isso. Não faça isso. No versículo 10 diz assim, ó: então disse Mica: fica comigo, e se me pôr pai e sacerdote. Olha só, fica comigo, e se me pôr pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e o sustento, e o levita entrou. Sabe o que ele estava dizendo? Ei, fica aqui, vem ser meu pai, vem ser meu sacerdote. Eu te pago para isso. Eu te dou roupa, te dou dinheiro, não vai faltar nada para você. Olha a astúcia de Satanás. Satanás, ele é especialista em colocar manjares diante de nós. Ele é especialista, só que sabe o que ele faz? Ele só coloca. Quem pega e cai nesse manjar, somos nós. Sabe por quê? Aqui ele faz uma proposta. Ele estava dizendo: olha, deixa de ser levita lá. Deixa de seguir o propósito que Deus te deu. E vem para cá comigo, porque aqui eu vou aumentar o seu cargo.
eu vou te pôr por sacerdote, você não vai mais ser levita, agora você vai ser um sacerdote, você vai subir de nível, você vai subir de cargo, e não só isso, você vai ser por meu pai, e detalhe, eu te pago por isso, uma proposta muito boa, ele trocou o chamado dele por um cargo, e esse era o preço da sua valorização. No versículo 11 ele diz assim: consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Mas espera aí, não era para ser pai? No versículo 11 já está dizendo que ele foi como filho daquele homem. Mas sabe o que eu vejo aqui? Que aqui ele não está falando verdadeiramente em questão de pai e filho. Ele está falando verdadeiramente sobre autoridade. Após ele ter aceito e se submeter à autoridade de Mica, Mica colocou ele como filho, já não foi mais pai de Mica. O que Mica fez? Mentiu, enganou. E sabe o que é interessante? Ele diz assim, ele foi como um dos seus filhos. Irmão, é muito sério isso. Ele mentiu, sim ou não? Quem é o pai da mentira? Ele se tornou filho de quem? De Mica ou de Satanás? Olha que sério, um homem que estava posicionado no lugar onde Deus colocou, ele sai da terra dele, vai para um outro lugar buscando valorização, se submete debaixo de uma autoridade, e já não é mais filho de Deus, a partir de agora ele se torna filho do diabo, que é o pai da mentira. Você acha que é diferente comigo e com você? Satanás não tenta fazer isso todo o tempo? Ele fez com Jesus. Mateus 4, a Bíblia diz que novamente ele transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, olha isso. O diabo transporta Jesus para um outro monte. Olha o poder de Satanás. Transporta Jesus. Ele fala, tá vendo tudo isso? Está vendo todas essas riquezas da terra? Tudo isso é meu. Mas se você se submeter, me adorar, estar debaixo da minha autoridade, eu te dou todos esses bens da terra. Sabe o que Satanás estava dizendo para Jesus? Ei, deixa o seu chamado, deixa a posição que Deus te colocou, e vem comigo, vem aqui adorar comigo aqui. Não vai salvar essa humanidade não, eles não merecem. Vem comigo, vamos reinar na terra. Deixa o seu reino de glória e vem buscar o reino da terra. Essa era a proposta de Satanás. A minha pergunta para você nessa noite é: qual é a proposta que Satanás tem feito ao teu coração? Porque, irmãos, os manjares só vêm para mim e para você segundo as concupiscências do nosso coração. O que isso quer dizer? Satanás só mostra aquilo que o teu coração está pedindo. Ele não vai te obrigar a fazer nada. Ele vai falar, olha, não é isso que você quer? Está aqui. Faz. Eu estava brincando com o irmão que eu acredito que tem situações de pessoas que falam, foi o diabo que fez isso, o diabo está lá, Deus, não foi eu não. Foi ele, foi ela. Foi ela que fez isso, não foi eu. Eu só mostrei o que ele queria, quem fez foi ela. Quem fez foi ele. A decisão não é minha, a decisão é deles. A decisão é sua. Quais são os manjares que Satanás tem apresentado para você? Sabe, eu vejo esse novo tempo, eu vejo essa geração a qual o Senhor está levantando para esse tempo, onde Ele está derrubando altares, mas não é mais altares em cima de um púlpito, em cima de algo que a gente vê, não irmãos, são altares que nós construímos aqui dentro. Deus não está mais derrubando altares externos, Ele está derrubando altar interno, dentro de mim, dentro de você. Só que para isso, eu preciso permitir que o Espírito Santo acesse esses lugares em mim.
Para isso eu preciso verdadeiramente lembrar da onde o Senhor me tirou e aonde eu estou hoje. Eu preciso lembrar tudo que o Senhor fez para mim, e tudo isso me trouxe um crescimento. Ei, deixa eu te falar, não tem problema crescer, irmãos, não tem problema, só não esqueça quem Ele é na tua vida. O crescimento faz parte, porque você precisa acessar lugares que estão liberados para você, e isso é lindo. Mas você precisa permitir o trabalhar dele para você acessar esse lugar. Ah, mas dói, eu sei que dói. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Agora, não permita sair da posição que Deus te colocou, pois pode ter certeza que às vezes lá fora você pode se tornar presa fácil. Ah, mas pastor, ninguém me valoriza. Eu estou na igreja há muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa. A valorização que você está buscando é de quem? É do homem? Porque que eu saiba, o evangelho não se trata de mim e de você, se trata de Jesus. O Senhor fala que o que nós fizermos aqui terá um galardão no céu. A riqueza que você vai receber não é dessa terra, é lá no céu, na eternidade. Ah, mas a Bíblia diz que eu vou comer o melhor dessa terra, glória a Deus. Se conseguir comer o melhor, melhor ainda. Mas se não der, permaneça onde Deus te colocou e busca ouvir o desejo do coração dEle para a tua vida. Não se perca, não troque o teu chamado por um prato de lentilha. Não troque o que é eterno por algo passageiro. Pastor, mas está difícil. Irmão, reclama para Ele. Para de reclamar para os outros. Faz como eu fiz, dobra o joelho, vai para o quarto, vai um tete a tete com Ele. Senhor, é o seguinte, o negócio está estreito aqui. Não gostei do que o Senhor fez, não. Fulano fez isso, ciclano é aquilo. Eu estou em um lugar que eu não sou valorizado. Irmão, vai falar com Ele, você pode ter certeza que Ele vai falar ao teu coração. Ele vai dizer bem assim: ei filho, ei filha, eu estou trabalhando no teu coração. Tudo isso que eu estou fazendo hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. Porque o que eu tenho preparado para você é muito maior do que você possa imaginar. Seus olhos não viram, teu coração não sentiram, ouvidos nenhum ouviram. Esse é o Deus que você serve.